Sim. Nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Essa a gente fez. Vamos para a próxima. Vamos para essa. Que é o item 1. Vamos ver aqui. Propostos, vamos lá fazer a proposta. E vocês passem por sas, meu povo. Tá gravando? Já passei. De acordo com a tabela periódica a seguir, assinar a alternativa correta quanto à posição dos algarismos romanos que estão submetindo os símbolos dos elementos. Então, você vai ter aí na tabela periódica os elementos, os números romanos que estão aí, tá? Substituindo os elementos. O elemento químico representado por 2 é muito reativo. Falso. Falso. Gente, como é o nome dessa família da tabela periódica? É os gases nobres. São gases nobres. Os gases nobres, 2 pessoas. Deixa eu aceitar aqui. A Luana. Edu. Vou voltar aqui. Beleza, são os gases nobres. Os gases nobres, eles não são reativos, eles são inertes, certo? Há raros casos em que é capaz de fazer uma ligação entre um gás nobre e outro, mas isso aí são exceções. Geralmente são compostos bem estáveis. Então, eles são pouco reativos. Os gases nobres, eles não são reativos, tá? Depois, quando a gente for estudar ligações químicas, regras do octeto, nós iremos descobrir por que eles não são reativos. O elemento químico representado por V e... Por 7. Cadê? 7, né? Cadê o 7? Tá aqui. Gás nobre também. Possui o maior número atômico. Ele possui Falso. o maior número atômico, meninos, o 7. Falso. Quem é que possui o maior número atômico? O X. O X. X. Exatamente, o X. Ele possui o maior número atômico. O elemento químico representado por... isso aqui é o 6, né? É o 9. Possui baixa reatividade. O elemento... Cadê ele? É o... Esqueci o nome dele. Os alcalinos. Eles são metais alcalinos. A Priscila... Metais alcalinos. Certo? É o 7, eu acho, sei lá. Tá eles falso. têm baixa reatividade. Na verdade, eles possuem alta reatividade. Alta reatividade. Metais alcalinos. Eita, amiga Lu. Extremamente... Eu falei que é alta, lesado. Pois não. O elemento químico representado por 1 é um líquido à temperatura ambiente. Cadê o 1? Ele é um líquido... É o hidrogênio, é um gás. Ele é um gás. E o detalhe, gente, o hidrogênio, eu esqueci de falar para vocês, ele é um elemento que ele não tem família. Ele está aqui na tabela periódica, mas ele não é um metal. Só o fato dele ter um elétron na camada de valência faz com que ele fique na família 1A, mas ele não pertence a essa família. Há tabelas periódicas que colocam o hidrogênio fora da tabela, porque ele não se encaixa em nenhuma família. O elemento químico representado por 5 é classificado como metal de transição externo. Sim, ele é um metal de transição externo. Enquanto você tem no bloco F, metais de transição interno. Então, o item correto do 1 é o item E. Meu Deus, a tela do meu celular tá suja pra desgraça. Que foi, filho? Amor. Vamos para 2. Vamos. Tá aqui. Eu errei essa questão. O coração artificial, colocado em Eloy, começa a ser desenvolvido há 4 anos nos Estados Unidos e já é usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto chamado de HeartMate é formado por 3 peças principais. A mais importante é uma bolsa redonda de 1,2 centímetros, 12 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de espessura feita de titânio. Um metal branco, prateado, leve
e resistente. Esse aqui é o coração que ele está falando, tá? Então vamos. Entre os metais a seguir, aquele que apresenta na última camada o número de elétrons igual ao do titânio é o. Gente, o titânio, ele é um tipo de matéria, ele é um elemento químico. O material que é formado por titânio, ele é muito utilizado na medicina. Verdade. Isso porque o titânio, ele é possui muito algumas forte. propriedades que são muito importantes para esse fim. Ele é resistente à corrosão, certo? Imagine você ter que colocar um metal que ele é facilmente, eu vou dizer, enferruja facilmente. Então, o titânio, ele é resistente à corrosão. Então, isso facilita para que ele seja utilizado na medicina. Ele não é um metal pesado, no sentido de ser denso, certo? Ele é um metal leve, tá? Então, o corpo ele não reage tão violentamente ao titânio, dependendo da situação também, né? Então, o titânio, meninos, ele tem número atômico 22. 22. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa setazinha do meio. 1s2, 2s2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. 2. Eita, mano, rápido. 10, 22. Tem que ser. Certo? Gente, entre os metais, aquele que apresenta na última camada o número de elétrons igual ao do titânio. Quantos elétrons o titânio tem na última camada? Cadê? Tem 2. Uhum. Aqui é o subnível mais energético. O 3D2 é o mais energético. O 4S2 é o mais externo. Gente, vocês lembram qual é a família do carbono? É a 6. 14. Isso. Ou a família 4A. Vocês lembram qual é a família do sódio? Ele tem um elétron na camada de valência, o sódio. É o... não vou lembrar não, mas eu acho que é das primeiras. 1A. Metais alcalinos. O galho, ele está na família 3A da tabela periódica. Portanto, ele tem 3 elétrons na última camada. O magnésio é 2A. 2A. Tá? E o E o xenônio na 18. ao 18. Qual desses é a alternativa correta, meninos? Eu marquei magnésio, mas eu não sei se está completamente correto. Mas alguém marcou magnésio ou alguém não marcou magnésio? Cláudio não marcou magnésio. Quem? O Cláudio. Eita, churrascão bom. O item correto é o item D. Se o magnésio ele pertence à família 2A da tabela periódica, então é porque ele tem 2 elétrons na última camada. Então, se o magnésio está na família 2A, se a gente for fazer apagando, olha. a crônica dele, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Da mesma forma, o carbono, 4 elétrons na última camada, o sódio, somente 1. O xenônio, ele está na família 8A, então ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ficou clara essa questão, gente? Ficou sim. Alguma dúvida? Sim. Posso passar? Pode sim. Por favor. Olha eu falando com o microfone mutado. Aí sim, garoto. Eu tava aqui sim, não, sim. Olha só. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, 70% dos metais pesados e demais elementos potencialmente tóxicos concentrados em e aterros sanitários são provenientes de equipamentos eletrônicos, entre eles computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a maioria também é cancerígena. A tabela apresenta alguns destes elementos. Então, você tem aí... Pois vamos lá, gente. Vocês fizeram essa questão? Fizeram? Tia, eu não consegui fazer ela. Por quê? Não, deixa eu ver. Ah, não, tia, deixa eu ver. Essa eu fiz. Não sei como. Quando eu fui passar por SAS, eu errei. Vixe. Eu achei que era uma... Ai, te acontece Eduardo.
comigo. Você fez, Gabi, essa questão? A Luana fez? Fiz. Fez Os não. meninos fizeram, Davi, Eduardo. Como foi que eu fiz essa questão agora que eu tô vendo? Priscila, tu fez, Amor, Priscila? Luana. Fiz, tia. Pode mandar enterrar. Pois vamos. Olha, como essa questão é fácil. 10, 12, A distribuição do cátion trivalente. Se Dois. é cátion trivalente, ele perdeu quantos elétrons? 3. 3. Cátions são elementos que perdem elétrons. Então, os cátions ficam com carga positiva. Ânions ganha elétrons, certo? Ó, então, a distribuição do cátion trivalente do elemento químico situado na família 13 e no quarto período. Olha só, gente. Quarto período. Vamos lá. Qual é a família 13? É o galho. É o galho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo? Ele tá no quarto período, certo? Gente, vocês não podem contar daqui, ó. 1, 2, Acho que essa questão por um bichinho. vocês não podem contar somente os períodos da família 3. Tipo isso. 12, 13, 14, 15, 16, 2, 17, 3, 18. 4. Sem dividir. Não pode. Vocês têm que contar a partir daqui, ó. Porque aqui você tem períodos que não tem no período no 13. Então vamos lá. 3. 2, 3, 4. Aqui então você vai ter o galho, certo? Sim. O Ele tem galho número ele 31, possui se eu não me número engano. atômico 31, certo? O galho Isso. tem número atômico 31. Então, galho 31. 1s2, 2s2, 2S2, 2PC, 3S2, 3PC, 3D, 3D10. Calma, vocês estão mais rápidos. Oh, desculpa. 2p6, 3 S2, 2, 3p6, 3D10, 4s2, 3d10. Gente, vai terminar no D. Perceba que ele está no bloco P. Ele tem que terminar em P. Então, 3d10, 4p, ó, 10, 20, 30 e 1. Exatamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a distribuição do cátion Trivalente. cátion trivalente do elemento químico. Então, qual é a distribuição do cátion? Gente, C, letra C. é errado vocês pegarem e fazer 31 menos 3 para fazer o cátion trivalente. Tipo, pega o número atômico, subtrai 3 elétrons. Aí pega e faz a distribuição. No caso, ficaria do 29, né? Isso, Não, 28. 28. Subtrai 28. Subtrai 31, 3 de 31. Então, é errado você subtrair aqui. O que você tem que fazer? Você faz a distribuição eletrônica do galho, faz a distribuição eletrônica dele, e depois você retira esses elétrons aí. Certo? Uhum. Então, vamos lá. Ó, você vai ter isso aqui. Tá? Então, a distribuição eletrônica dele, você vai ter um S2. Essa Letra C. distribuição aqui representa o item C. C. 3p6, 3d10. 3D10. O item correto é o item C. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3P6 e 3D10. 3d10. Agora ficou mais claro, né? Sim. Então vamos para a próxima. Um elemento químico representativo cujos átomos possuem em seu último nível a configuração 4s e 4s2 e 4p3 está localizado na tabela periódica dos elementos nos seguintes grupos e períodos, respectivamente, tá? Então, quando nós formos fazer a distribuição eletrônica, o
que no caso não é necessário, tá? Porque ele já está dizendo, ó, 4S2, 4P3. Qual é o período dele, gente? Qual é o grupo e período dele? Olhando, ó, perceba que ó, a configuração, ó, em seu último nível, ele vai ter essa configuração aqui. Então, a partir do último nível, da camada de valência, dá para a gente saber qual é o período e qual é a família? O grupo dele É o 4 e o, o se eu não me engano, ele tá na família 15. Grupo 15. Por que é 4? Porque é o número da camada. Então, ó, o nível de energia vai indicar exatamente a camada, certo? O período. Mas como é respectivamente, primeiro a gente coloca o grupo, depois a gente coloca o período. Qual é o grupo que ele pertence? 14. Eu coloquei que é no 15. Ó, vocês, pra gente saber o grupo, a família, a gente soma os elétrons de valência. 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Ou 5A ou 15. 15. Então, é verdade, o grupo dele é 15. O único que É isso aí mesmo, é isso aí. Então, né? os elétrons da camada de valência somados para os elementos representativos, a gente soma os elétrons e encontra o grupo ou a família, certo? Então, ele pertence a 5 ou 15. E qual o período? O quarto período, que o período vai ser indicado pelos níveis de energia. Então, item E de... Alguma dúvida, meninos? Não. Não, tia. Eu estou falando rápido, vocês estão conseguindo entender? Ótimo. Quanto texto. Nossa, vamos ver, né? A Organização das Nações Unidas declarou em 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Um dos principais motivos para a comemoração é que em 2019 completamos 150 anos desde a primeira tabela de Dmitry Mendeleev. Ele, na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, inspirou-se em cartas de baralho, que eu usava para jogar paciência e fez algo parecido com os elementos. Pegou fichas brancas e neles escreveu os símbolos dos elementos químicos conhecidos e uma curta lista de suas propriedades químicas. Passou então a se concentrar sobre aquelas fichas e, em um dado momento, foi vencido pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que via uma tabela na qual os elementos se encaixavam exatamente como pretendia. Ao despertar do sono, escreveu imediatamente essa tabela. O mais impressionante dessa descoberta, e que faz com que ele fosse levado a sério pela comunidade científica, foi que ele deixou alguns espaços vagos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali, porque eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. Além disso, ele especificou até mesmo quais seriam as propriedades desses elementos químicos, ainda não descobertos. E, impressionantemente, foi o que realmente aconteceu. Após a publicação de sua tabela, os elementos germânio, galho e escândio foram descobertos e possuem as propriedades descritas por ele. Tá? Esse texto é interessante porque ele vai falar de algumas coisas que aconteceu com Mendeleev que não dá para a gente falar, porque assusta. Por exemplo, Mendeleev, ele quebrou muita cabeça para poder montar aquelas cartas baseado nas propriedades dos elementos. Ele quebrou muita cabeça. Então, ele acabou dormindo e sonhando como seria essa tabela periódica. Quando ele acorda, ele vai organizar essa tabela parecido com aquela que ele sonhou. Isso é muito estranho, gente, mas isso acontece muito na ciência. Por exemplo, mais um exemplo, Kekulé. Kekulé, ele estava quebrando a cabeça para tentar explicar a estrutura do benzeno. E aí ele não conseguia explicar a estrutura do benzeno. E aí ele acabou tendo um sonho, certo? E nesse sonho, o que aconteceu? Nesse sonho, ele sonhava que uma cobra mordia o próprio rabo. Aí ele falou, então o benzeno, ele tem essa estrutura. O que tem a ver? Mas na ciência tem essa loucura. Pela análise do texto, Mendeleev deixou em sua tabela espaços vazios. Sim, pois havia sonhado com novos elementos químicos e passou a pesquisá-los.
O Mendeleev sonhou com esses novos elementos químicos, gente? Não. Ele sonhou como seria essa tabela. Porque previa descobertas de novos elementos químicos, o que realmente aconteceu posteriormente. O item B Verdadeiro. ele está correto, certo? Porque ele deixou esses espaços vazios. Por que ele deixou esses espaços vazios na tabela e ele conseguiu prever muitas propriedades desses elementos que ainda não eram descobertos? Porque ele estava organizando a tabela de modo que os elementos que possuíssem características químicas e físicas semelhantes, eles iriam pertencer à mesma família. Então, ficava fácil dele prever as características. Por quê? Porque se eles estavam ali na mesma família, eles possuiriam características que dava para você imaginar que seria, já que todos os elementos daquela família tinham características parecidas. Vocês entenderam? Sim. Alguma dúvida, meninos? Então, vamos lá. Que foram preenchidos por novos elementos com características diferentes da previstos? Não, as características eram Iguais. parecidas com aquelas. Parecido. Isso. Porque não existiriam elementos que apresentassem as massas atômicas que deveriam ocupá-los. Não. Até então, ainda não, mas no futuro isso seria. Para serem preenchidos os elementos químicos que haviam descoberto pouco antes de sonhar. Não, esses elementos vieram ser descobertos, já tinham até morrido. Vamos para essa. Essa 6, gente, ela assusta, tá? Foi aquilo que a senhora explicou. Como é, Claudinho? A senhora até já explicou uma questão parecida com essa. Foi, né? Nas aulas em sala. De sala, né? Essa questão, ela assusta, mas ela não é difícil, tá? Vamos ver aqui. A gente não precisa nem fazer a distribuição eletrônica. É só vocês ficarem atentos. O elemento químico mais raro presente na superfície terrestre pertence ao grupo dos representativos. A previsão é que existe apenas cerca de 28 gramas desse elemento em toda a superfície da Terra, dificultando assim a definição de suas propriedades e características. A distribuição eletrônica abreviada desse elemento está apresentado a seguir, na qual você tem o xenônio correspondente à distribuição eletrônica do gás nobre xenônio. O elemento químico a que se refere o texto é o... Bom, gente, a questão está falando que ele é um elemento do grupo dos representativos. Vocês lembram como é que faz esse tipo de distribuição eletrônica? Pega o gás nobre, que é mais próximo do átomo. E continua. E continua. Isso. Esse tipo de distribuição é chamado de distribuição abreviada, condensada. Isso. Então, vamos lá. Gente, percebam que aqui nós temos o 6S2. Eu vou dar a opção de fazer sem fazer a distribuição eletrônica e se vocês quiserem fazer a distribuição eletrônica dele, certo? Mas essa questão acho que eu não consegui fazer. Tu não conseguiu? Bem fácil. Não conseguiu. Gente, de fazer sem a distribuição eletrônica. Tá bom. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar se eu fizer sem a distribuição eletrônica, tá? Mas vamos ver aqui. Olha só. Se você vai ter o 4F, se você faz a distribuição eletrônica, 4F14, você vai ter 6S2, você sobe para o 4F14, você desce para o 5D10, e aí você vem para onde, gente? Depois do 5D10? 6P6. Show! Muito bom, Claudinho. Então, depois que tu vai para o 5D10, você vem para onde? Para o 6P6. Teoricamente seria 6. Beleza, o 6 é o orbital completo. Mas aqui ele é o que? É 6? Menos 1. 6P5. Perfeito, Claudino. Então é 6P? 6P5. Qual é a camada de valência que nós temos aqui, meninos? A camada de valência aqui. Um é 6P5. E a outra? Joana, teu microfone está desligado. Um é 6P5 e a outra é quanto? S2, Claudinho. 6S2.
certo? Eu que falei, Claudinho, eu que falei. Ai, cachorro. Calma, seja assim. Eita, catarrão. Gente, olha só. O astato, ele tá na família 7A. O polônio, ele tá na família 6A. Família 6A, O bismuto, ele tá na família 5A. 5A, O 4A, outro tá na família 4A. 4A, 3A. Calma. O tungstênio é metal de transição. Ele não está na família dos representativos. Então, de cara, ele já é excluído porque ele não é dos elementos representativos. Tungstênio de cara. Coitado, bichinho. Então, gente, o elemento químico a que se refere o texto é o... Ele está em qual família? A família dele é exatamente... 7A. Não, 6A. Para a gente saber a família, a gente tem que somar os elétrons da camada de valência. 7A. O nível de energia ele vai indicar apenas qual é o período da tabela. Para a gente saber a família, a gente tem que somar os elétrons. Para saber a família, 5 mais 2, 7. Então, é o Chupa, Claudinho. Ora, mais. Vocês entenderam, meninos? Sim, tia. Alguma dúvida? Os meninos que estão aí, a Gabi, a Luana. Vocês têm alguma dúvida? Não, tia. O Eduardo. Vocês têm alguma dúvida? Priscila, vocês? Alguma dúvida? Não. Posso passar para a 7? Pode. Pois vamos. Já estamos terminando. Os outros agora são bem simples. No processo de evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade dos elementos químicos. Nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley existem respectivamente na forma da organização dos seguintes parâmetros. Gente, a lei periódica de Mendeleev, ela estava relacionada a quê? Massa atômica e número de prótons. Atômico e número de próton. Quem que era número de próton? Não. Era o Moseley. Então, Mendeleev, ele falou que a propriedade periódica, elas variavam conforme a massa atômica. Enquanto Moseley falou que ela variava conforme o número atômico, certo, Priscila? Então, Priscila, minha filha, está conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Tô, tia, tô entendendo. Então, vamos lá. Então, nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem, respectivamente, na forma de organização dos seguintes parâmetros. Mendeleev, massa atômica e elétrons, não. A tabela não é organizada a partir dos elétrons, porque os átomos perdem elétrons facilmente, mas prótons não. Massa atômica e nêutrons, não. Elétrons e número de prótons, não. Sim, massa para Mendeleev. Massa atômica e número de prótons, o item correto é o item E. Vamos para a próxima. Você já deve estar cansados, meninos, mas... Né? Em todo caso, essa aula vai estar gravada, tá? Para vocês assistirem quando... Gente, falta só aí 10 minutos. Você tá cansado, sim, viu, Claudinho? Gente, olha, se cair, eu vou... a gente finaliza. Se vocês quiserem, eu gravo, eu faço para 10, mais fácil, tá? Então, vamos lá. Como é que se travou cair, o áudio? Se vocês quiserem, essa questão 10, gente, precisa de algum outro conhecimento que a gente ainda não viu. Por isso que não dá para a gente trabalhar agora. Porque quando a gente for estudar as químicas, fica mais fácil, tá? Então, a 10 a gente não faz. E a 9... Que é um ventilador, pelo amor de Deus. Liga. É bem o Eduardo. Não é... Que ventilador que eu tenho? É ar-condicionado, filha. Oi, vamos, bebês. Considera a espécie de 1 a 4. E o arcabouço da tabela periódica representados a seguir. Bom, gente, olha para cá.
E aqui vocês têm 9 prótons e 10 elétrons. Se são 9 prótons e 10 elétrons, você tem um elemento, um átomo neutro, um átomo carregado positivamente ou um átomo carregado negativamente? Negativo. Ele é negativo, portanto, aqui nós temos um ânion. 11 prótons e 11 elétrons, nós temos o quê? Cadê? Um átomo neutro ou um átomo cátion? Ah, sim, ele é neutro não, elétron. Ele é neutro. Ele é neutro, porque ele tem A senhora 11 tá falando de qual? prótons e 11 elétrons. É o 2? Sim, amor, é o 2. É, meu tá. anjo. Ah, desculpe, meu anjinho, foi mal. Tá, o 3, meninos. É 20 prótons e 18 Próton. elétrons. É o quê? Próton. Próton. Cátion. 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 Próton. Ele é carregado cátion. positivamente. 10 prótons e 10 elétrons é um átomo neutro. Vamos lá. A espécie 2 é um gás nobre. Gente, olha só. A espécie 2 é um gás nobre. O sódio tem número atômico 11. Então, ele é um metal. Ele não é um gás nobre. Gás nobre. A camada de valência da espécie 1 pode ser representado por NS2 e NP6. O da espécie 1, ele pode ser... Perceba, gente, que ele tem 10 elétrons. Ele pode ser representado por NS2 e NP6. Tá? O 10 é o número atômico do neônio, certo? Então, 10 elétrons tem a distribuição eletrônica com 10 nobre, portanto, ela é totalmente preenchida. Então, B está errada. A camada de valência da espécie 3 pode ser representada por a espécie 3. Ela pode ser representada por NS2 e NP6. Perceba que a 3 seria a distribuição eletrônica do criptônio, 18 elétrons, então isso está verdadeiro. A espécie 4 é um metal eletricamente neutro. Aqui nós estamos falando de um gás nobre, tá? Quem é a criança? Oi? A criança. Tá Eu acho gritando. que é aí. A espécie... É não, meu microfone tá silenciado. É meu irmão. Foi mal, pensei que tava muito. Eita. Dá conta do irmão. Foi a Isa ou o Tarcísio. Então vamos Meu irmão, foi mal. A espécie 1 e 3 são cátions. Perceba que 1 é um ânion. E 3... A espécie 1 e 3 são cátions. Não, 1 é um ânion, tá? E a 3 é um cátion. Ele sai do 20 para o 18. Então, aqui vai de 9 para 10, ganhou um elétron, é um ânion. Sai de 20 para 18. Então, ele perdeu elétrons, é um cátion. Então, esse item também está errado. O item C é o item correto. Deu para vocês entenderem, meninos? Deu sim. Deu? Vamos fazer só essa 9 e aí eu libero vocês, até porque falta só 5 minutos, tá? A questão 9, ela caiu no Enem, tá? E ela vai ser uma boa mistura de química e biologia. É uma mistura perfeita de química e biologia, tá? O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes como armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio é 90, é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Gente, por que o estrôncio ele pode substituir o cálcio? Vocês sabem? É porque eles são do mesmo grupo? Da mesmo grupo, da mesma família, exatamente, Claudinha. O estrôncio tem um atômico 38. Certo? Muito bem, Claudinha. Exatamente por eles serem da mesma família, ele pode substituir o cálcio. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que se manipula o estrôncio radioativo. Coluna vertebral de tartarugas, conchas de moluscos, endoesqueletos de ouriços do mar, sedimentos de recife de corais e tentáculos de polvo. Foi. Onde vocês vão precisar misturar química e biologia aqui? Se vocês não sabem que o esqueleto, o osso, essas estruturas, recifes de corais, endoesqueletos, são feitos a partir de cálcio,
vocês vão ter dificuldade, certo? Para fazer essa questão. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Naquela que não precisa de muito cálcio. Então, ó, rochas de molusco, ele tem muito cálcio. E o estrôncio, como um material radioativo, ele pode substituir o cálcio. Sedimentação de recifes de coral também tem muito cálcio. No caso do estrôncio, pode substituir o cálcio. Coluna vertebral de tartarugas também tem muito cálcio. Endosqueletos de ouriços do mar também. Então, o item correto é o item B. Os tentáculos de polvo, elas não possuem tanto cálcio, portanto, é o item correto. Meninas, alguma dúvida? Não, senhora. Não? Eduardo, você conseguiu entender? Luana, você conseguiu alguma dúvida? Conseguiu entender? Claudinho, meu filho, tem alguma dúvida? Não, senhora. Claudinho, tem dúvida? Davizinho, meu filho, tem alguma dúvida? Não, tia. Priscila, minha filha, tem alguma dúvida? Não, tia. Gente, tudo ok. pessoal, estudem, tenta refazer essas questões sozinhos, tá? Aproveitem esse tempo para vocês estudarem. Não deixem de assistir a videoaula que foi postada. Vocês assistiram a videoaula que foi postada hoje, de orgânica? Até a metade. Vi. Assisti. Eu vi. Eduardo, tu assistiu a aula de orgânica hoje? Eu vi, tia. Tu assistiu a videoaula de orgânica hoje? Tá metade. Ok. Claudinho, tu já viu, né? Já. Davi, Eu, você mano, eu já quero um assistiu? pouquinho. Eu deixei até o like lá, tia. Obrigada pelo like. Priscila, minha filha, já Vi, tia. Vi sim. Gente, a aula de orgânica que eu postei hoje, ela é uma das mais importantes, tá? Aquilo cai demais nos vestibulares, tá? Então não deixem de assistir. Eu sei que o vídeo fica longo, mas dá uma pausa, descansa um pouco, depois volta, faça anotações, façam as questões, gente. Passem pro SAS, tá? Bom, meninos, a nossa aula já vai acabar, porque o tempo já tá acabando. Muita saudade Luana, dos testes. Oi. eu vou já buscar isso aí, que eu quero também, viu? Hã? A Luana é só comendo. Toda hora eu olho, ela tá comendo alguma coisa. De 0 a 10. Luana. Aniversário, eu não posso fazer nada. É teu aniversário, Luana? Não, do meu irmão. Parabéns, Luana. Quando ele tá no Parabéns. aniversário do irmão, né? Agora que eu vou descobrir que era que tava riscando o meu quadro. Ô, Eduardo! Eu risquei agora. Eu risquei agora. Tá perdoado. É isso, não fui eu não. Luana, Eu sei. obrigada por ter participado Oi. dessa aula. Você... Eduardo? Olha aqui, tia. Não é eu não. Como é Tá que é gravando, viu? Vou eu? matar Ai, meu irmão aqui. Tchau, gente. Beijo, Luana. Feliz aniversário pro seu irmão. Tchau, meu Tá bom, tia. Parabéns Beijo. pra tu, Tchau. Luana. Chama pro Tchau. churrasco. Chama pro churrasco. É o quê? Essa Ah, miséria não Luana, chama daqui a não, pouco tá tô doido. chegando aí pro churrasco. Chama aí pro churrasco. Já estão saindo de casa. Ai, vocês. Tchau, meninos. Abraço. Tchau. 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 Valeu.